Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, e eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. Pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicologia Sincera, no nosso quadro Analisando, em que nossos ouvintes enviam histórias pra gente de alguma questão que eles estão tendo, seja no relacionamento, seja na família, seja de autoestima, trabalho, amizade, o que for. Esse é um quadro que a gente recebe as histórias de vocês e a gente lê aqui em anônimo, claro, e traz as nossas percepções em relação ao tema da história, né? Então a gente tenta sempre trazer alguma teoria, algum conceito, pra gente explicar pra vocês a partir da história que o ouvinte está enviando. Então, se você tiver vontade de participar desse quadro, a gente sempre tá com o nosso e-mail aberto, podcastpsicologiasincera@gmail.com. O que a gente geralmente faz é juntar duas histórias que tenham algum tema, que sejam ou parecidas, ou algo que a gente consiga ter pelo menos um direcionamento, né, uma linha de raciocínio que se relacione nas duas histórias. E vocês já podem ver pelo título qual é o tema do episódio de hoje. A gente vai falar sobre família, que geralmente bomba muito aqui no podcast, então aguardem, porque essas histórias estão muito boas, assim, no sentido de conteúdo que a gente tem pra trazer aqui pra vocês refletirem sobre a própria história de vocês, na família de vocês, o lugar de vocês na família de vocês, se vocês têm alguma ideia de qual que seria a função de vocês na família de vocês, e inclusive as consequências disso. Então a gente vai falar um pouco sobre isso a partir das histórias. Mas, antes da gente começar e da Ana Tereza ler a nossa primeira história, eu vou deixar aqui um convite pra você que tá ouvindo a gente e que ainda não é nosso apoiador. Nossos apoiadores, eles recebem um episódio extra por mês do Psicologia Sincera, além de ter acesso a uma biblioteca exclusiva de conteúdos nossos e, inclusive, prioridade na fila de espera para esse quadro aqui analisando. Então a gente vai deixar o link aqui embaixo, é um valor super acessível e simbólico, mas que ajuda a gente, inclusive, a manter esse podcast no ar. Então, muito obrigada desde já aos nossos queridos apoiadores. Então, agora sim, vamos de primeira história. E vamos de primeira história hoje. Oi, Ana, descobri o podcast há pouco tempo e estou maratonando. Obrigada por muito. Desculpa pelo TCC abaixo. Senta que lá vem a história. Senti uma necessidade enorme de pedir a análise do meu caso, porque é uma questão que eu já levei antes para a terapia e ainda me consome. Enfim, talvez ajude alguém, assim como a mim, lembrando que já fui ajudada por 2 episódios do quadro que falam sobre família. Vamos lá. Tenho 30 anos, sou advogada, introspectiva desde que me lembro de mim, moro com meu namorado, minha irmã tem 26 anos, mais calada que eu, desistiu do curso de enfermagem, mora com o marido e está grávida do 5º bebê. Para dar um contexto, meu pai faleceu há 20 anos. Minha mãe criou a minha e minha irmã sozinha desde que tínhamos de 10 e 6 anos. Ainda no velório do meu pai, minha avó me disse, de hoje em diante você é a coluna da sua mãe e o espelho da sua irmã. Ai, gente, que pesado. Naquela época e naquele momento em diante, tomei aquilo como verdade e fiz o que pude para não dar trabalho para minha mãe solo, para que ela pudesse trabalhar e que pudéssemos cuidar da menor. Abandonando parcialmente a profecia, eu me afastei da minha irmã, cuidei de mim, aprendi sozinha muitas coisas, vivi o luto de uma forma particular. Criei poucas memórias com elas duas, porque estava sempre preocupada em não dar trabalho e ser alguém. Entre aspas. Trabalho cedo, desde os 16 anos, e comecei minha faculdade aos 20 com financiamento estudantil para não depender de ajuda, para além do sustento que eu já recebia de bom grado. Enquanto isso, minha irmã repetia no colégio, arrumava problema com os namorados e até me traiu com um namorado meu e depois começou um relacionamento que dura até hoje. Ela engravidou pela primeira vez aos 17 anos e a minha mãe abraçou a situação e criou minha sobrinha. 4 anos depois veio o segundo filho, em 2020. Minha irmã passou a viver com um namorado e o pai dos filhos. Em 2021, minha mãe e eu pegamos Covid. Ela faleceu depois de ficar internada por 1 semana. Me senti extremamente culpada e ainda me sinto, porque acho que o contágio veio de mim, que trabalhava fora. Cuidei disso em terapia, mas abandonei depois de um certo tempo. Fazer terapia não é fácil. Não é fácil encarar isso até hoje e engulo isso com arroz e feijão e muito trabalho até hoje. Enfim, depois disso minha irmã engravidou a cada ano e hoje está no 5º bebê. Me sinto culpada e responsável muitas vezes por essa situação, porque apesar de saber que a responsabilidade e escolha sobre a contracepção é dela, não sei se deveria estar forçando uma barra para que ela impusesse limites ao marido, ou usasse algo, ou mesmo que fizesse o processo de laqueadura com ela por garantia. Garantia de que também, né?
e acabo sucumbindo e me endividando muitas vezes para ajudar a minha irmã. A parentada me responsabiliza e cobram por não ajudar a minha irmã a não engravidar, ou porque não a aconselho, porque eu não ajudo com a situação financeira dela e do marido, porque deixei a situação chegar a esse ponto que chegou. Não encaram que talvez isso seja uma questão de escolha dela, mas eu não julgo e não respondo, até porque mesmo eu tenho essas dúvidas. Será que foi escolha? Será que falhei? Um parêntese necessário é que nunca tive muito dinheiro e o glamour da advocacia é um recorte de redes sociais. Acho que aqui já deu para entender onde quero chegar. Me sinto culpada e isso é reforçado pela família. Não consigo calar essa voz na minha cabeça que concorda com eles e que, de certa forma, me impede de pôr limites a eles e minha irmã, que agora já acho que se aproveita de certa forma. E pensar assim tem me afastado dela. Por outro lado, será que não tem razão e, de fato, minha irmã, que está no 5º filho, porque eu não impeço? PS. Não há diagnóstico de incapacidade de qualquer tipo e ela jura que não há violência doméstica e essa conversa acontece há 8 anos sobre o relacionamento dela. Poderiam comentar? Obrigada por toda a ajuda até aqui e peço desculpas pelo texto. Bom, primeiro de tudo, eu queria dizer que eu sinto muito por essa carga que você recebeu desde muito nova e tem que carregar até hoje, assim. Essa história não é uma história fácil e eu fico me perguntando o quanto de... Eu tô pensando em dor, mas não só dor, assim. Quantas coisas que você teve que colocar pra debaixo do tapete ou desensibilizar, como a gente chama, né? No sentido de não se permitir sentir, porque você recebeu uma missão, né? Começando, vamos usar essa palavra, de que você seria a coluna da sua mãe e o espelho da sua irmã. Lembrando, gente, pra quem não prestou atenção, não se tocou. Isso ela ouviu quando ela tinha 10 anos. É uma responsabilidade que foi dada pra você que não é sua, assim. É até, eu fiquei pensando, claro, não imagino que tenha sido essa a intenção da sua avó, mas o quanto que isso não é violento pra uma criança de 10 anos ouvir, assim. Imagina o peso de você com 10 anos ter que ser a coluna da sua mãe. Aí eu fico pensando, né? A coluna, mal bem, é aquilo que estrutura, aquilo que segura, né? Aquilo que, enfim, dá um sustento pra gente, né? Pro nosso corpo. Então imagina você com 10 anos receber a missão de que você é a coluna, o sustento, né? A estrutura da sua mãe. E ainda mais o espelho da sua irmã. Eu fiquei pensando quando eu li essa história assim. Não sei se espelho no sentido de você espelhar a ela, de ter que ser igual a ela, mas talvez o espelho como aquilo que nos mostra, né? Nos mostra quem a gente é, pra gente poder se enxergar. Então, você ficar responsável justamente pelo como você descreveu, né? Por você ser essa pessoa que mostra as coisas pra sua irmã, que mostra o que ela precisa fazer, o que ela tá fazendo de errado, assim. É um lugar de muita responsabilidade, muito, assim. Não consigo nem dizer o quanto que é. Eu posso até dizer de uma perspectiva de irmã mais velha, porque eu sou irmã mais velha, que muitas vezes existe uma pressão de você ser um modelo para os seus irmãos mais novos, até primos, que eu também tinha que ser um modelo, eu também era uma das primas mais velhas, então você sempre tem que ser um modelo. E vai criando essa rigidez que você não pode errar, que você tem que ser perfeita. E olhando a sua história, uma crença, né, um pensamento que eu suponho, crio a hipótese que tá sempre dentro de você, que você é um peso para as pessoas e você tem que ser a mais leve possível. Porque você ter vontade de você errar, você também fazer besteira, faz parte de quem você é como pessoa e como ser humano. E esse direito foi negado por você depois que você ganhou essa missão, né, que a Ana Luísa falou. E eu acho que não só te colocaram nessa posição, que foi sua avó, né, que não era uma pessoa que convivia ali no seu dia a dia, mas eu tô entendendo que ficou uma posição muito cômoda pra sua mãe e pra sua irmã você também tá ali. Então todo mundo tá muito bem acomodado em você tá ali se diminuindo, porque de fato, sua mãe solo, ela deveria ser super sobrecarregada, assim, eu não vou nem culpar a sua mãe, assim, porque a gente não tá falando aqui de culpa. Mas aí como você internalizou, né, esse senso crítico muito grande, diante de um desamparo, a sua irmã diante de um desamparo grande de criação, ela não internalizou uma versão adulta, uma versão com responsabilidade. Você vê que a sua irmã ainda tem um funcionamento muito infantilizado, que não leva em consideração consequências, que não leva em consideração responsabilidade. Aí você, quando você pega esse papel pra você, eu sinto que você tá pegando a responsabilidade de ter colocado limites. Só que, vamos botar assim, você tinha 10 anos, ela tinha 6. Você vai colocar limite sobre o quê? O que você tem de conhecimento com 10 anos pra colocar limite e educar uma criança de 6 anos? Tô falando isso porque você também era criança. Vamos se colocar nessa posição. Você vivenciou tudo isso sendo criança também, e sendo adolescente também, e sendo jovem adulta também. Exatamente.
Exatamente. E aí isso volta pro ponto que eu tava falando, do que você, por talvez ter tido que crescer mais rápido, pegar esse senso de responsabilidade muito além de você, muito cedo e muito rápido, o que inclusive essa própria criança de 10 anos não teve de acolhimento, não teve de poder sentir. Você trouxe que viveu isso no velório do seu pai, assim. Não sei como era a relação do seu pai, não sei como que foi essa morte dele, mas dependendo do contexto, assim, eu fiquei imaginando, não sei nem se você teve a possibilidade de fazer o luto do seu pai, de vivenciar o luto do seu pai e todos os sentimentos que isso vem envolvido, que vem com isso, né? Mas eu fiquei com vontade de compartilhar com você e com os nossos ouvintes, né? Que isso acontece, gente. Tem uma teoria que não é nem a minha principal, nem a da Ana Teresa, mas a gente já falou dela aqui no podcast, porque ela é muito interessante, muito complementar, inclusive, que é teoria sistêmica, né? É uma teoria que fala mais e estuda mais e tem intervenções mais voltadas para a família, né? E é tão incrível ver, assim, os conceitos que essa teoria traz. Inclusive, ela traz esse conceito que eu acho fascinante, assim, que é de missão. Inclusive, tem vários, mas ela traz que todos nós, assim, a família, se a gente pensar como um sistema, no sentido de vários elementos, né, que juntos ali formam um todo, que seria esse sistema, e todo mundo ali tem sua função, todo mundo tem como se fosse uma máquina, digamos assim. Imagine, eu acho que a gente até fez um episódio trazendo essa metáfora, assim, essa analogia da máquina, e que cada pessoa é como se fosse um pedaço, uma parte dessa máquina, e que todo mundo ali tem a sua função para que essa máquina funcione, né? Para que ela continue ali funcionando. Só que a questão da função, mas ainda agora assim, da missão, quando é dado de uma forma tão explícita como foi para você, é que fica uma coisa muito atrelada ao funcionamento da família. E o que essa teoria fala, que eu acho muito interessante, é que se uma pessoa, né, você, eu, enfim, qualquer pessoa aqui, se a gente fica muito preso puramente à função que a gente tem na nossa família para que a família funcione ou para que tenha, por exemplo, um bem-estar ali geral na família, é muito comum a gente perder, assim, empobrecer a nossa individualidade. Então fica um funcionamento muito mais voltado para o funcionamento da sua família, para o bem-estar da sua família, e aí nesse caso, né, da sua mãe, lá atrás, da sua irmã atualmente. Mas você percebe como você vai se apequenando pra isso, assim, é como se ficasse uma máscara ali dessa coluna, inclusive, né, do espelho da sua irmã. Mas quem é você para além disso? Uma das questões de sair dessa função, que é tão difícil da gente sair das funções da nossa família, é porque é como se colasse na nossa identidade. A gente fica identificado com aquela função e, inclusive, a gente recebe muitas vezes afeto, né, a gente recebe reconhecimento por essa função. E como você mesma falou, quando a gente se afasta disso, frequentemente nas famílias mais rígidas, mais adoecidas, você não vai receber uma salva de palmas por sair dessa função, porque tem uma crença de que você deveria estar fazendo aquilo de fato, de que é mesmo a sua responsabilidade, por exemplo, ser a coluna da sua mãe e o espelho da sua irmã. Então, se você sai disso, como você falou, né, que sente, o sentimento de culpa é muito grande mesmo. Só que, e aí você se perguntou, né, será que foi escolha da sua irmã? Será que você falhou? Mas falhou em quê, assim, né? Falhou talvez em ser o espelho da sua irmã? Não sei. Mas é do seu interesse, é do seu desejo próprio, individual, ser o espelho da sua irmã? E se sim, a preço de quê, assim? Qual seria o custo disso e qual seria o ganho disso? Pra gente começar a entender, porque talvez você possa escolher falhar em ser o espelho da sua irmã. Talvez o preço dessa falha, digamos assim, seja deixar ela se responsabilizar pela vida dela e talvez você vê ela com uma vida ou que ela esteja sofrendo, ou que você não goste de ver ela vivendo, mas é entender também o que é de fato da sua responsabilidade e o que é da responsabilidade da sua irmã. E você tá trazendo muito no final da sua história essa questão da culpa, da responsabilidade pela sua irmã. Eu concordo com tudo que a Ana Luísa falou. E eu também fico pensando que isso cai até parecido com que muitos ouvintes já trouxeram aqui pra gente, que é: eu quero ajudar uma pessoa que tá adoecida, uma pessoa que não tá tomando boas decisões da vida, mas eu fico muito frustrado de não conseguir fazer. E enquanto você tiver essa mentalidade, sinto dizer que você vai ficar frustrado. Por mais polêmico que isso possa parecer, porque você está tentando controlar o comportamento de outra pessoa. A gente não controla nada que o outro faz, pensa ou fala, gente. A gente só controla o que a gente faz com o que os outros fazem com a gente. Então, você pode chegar para sua irmã e falar: faça laqueadura, use métodos contraceptivos, toma cuidado para não ter outro filho. Mostrar o caminho, mas quem vai ter que trilhar o caminho é ela. E
adivinha só, ela pode escolher não trilhar esse caminho. E aí você vai ter que lidar com a frustração dela não te ouvir. Infelizmente, gente, você vai ter que lidar um pouco com a sua impotência ali diante de você pode orientar, você pode ajudar. Eu acho que até um pouco de papéis de paz. Você tá ali pra ajudar, pra orientar, mas no final do dia, quem decide o que vai fazer com a sua vida é a própria pessoa, não é você. Então, vamos tirar um pouquinho dessa responsabilidade em cima de você, até desse grau de importância, porque eu acho que quem tem essa responsabilidade é sua irmã. Só que como ela tem um comportamento muito infantilizado, talvez ela não saiba exercer essa responsabilidade de maneira, obviamente, madura. Mas aí, você vai ter que deixar. Você consegue ver que o momento dela ser criança já passou? E ela vai ter que começar a lidar com isso, infelizmente. Gente, era uma coisa que a minha mãe falava, pode ser muito problemático, mas assim, você pode aprender no amor ou na dor. Você tá ali pra oferecer todos os recursos e apoio e carinho que a sua irmã precisa pra ela tomar as decisões que ela precisa tomar que vão ser mais saudáveis pra ela. Mas se ela não quer esse apoio, ela não tá usando esse apoio seu e essa ajuda sua, infelizmente a gente vai ter que deixar ela não usar, porque ela tem esse poder de escolha, por mais que a gente saiba que ela não tome decisões muito boas. E o que eu fiquei com vontade de falar pra você é que, infelizmente, o seu sentimento de culpa, ele é muito condizente com o tamanho da responsabilidade que foi dada pra você. Tem um autor que fala, eu achei essa frase muito forte, mas muito importante a gente trazer, assim. E só um contexto, como eu tava falando, tá, gente? Todo mundo aqui tem a sua missão ou a sua função, digamos assim, na família. Isso não é exclusivo de você, ouvinte, que mandou, embora a sua tenha sido falada de uma forma bem explícita. Para alguns de nós, a gente até vai falar isso mais na segunda história, fica mais implícito, né? Assim, mais difícil talvez da gente descobrir qual que é a nossa função. Então eu convido, inclusive, todos que estão ouvindo a pararem para perceber e questionar qual que poderia ser a sua função na sua família. E com isso dito, sabendo então que todos nós temos isso, né? E a gente carrega de alguma forma essa dívida, de alguma forma, assim, das projeções dos nossos pais, das projeções das nossas famílias, daquilo que eles, sem nem perceberem, colocam de responsabilidade na gente em prol de um bem-estar da família ou de uma estrutura da família, né? Enfim, tem um autor que fala uma frase que é que enquanto o filho vive, ele nunca vai estar realmente livre da dívida existencial que ele tem com os pais e a família. Olha o tapa. Com isso dito, você falou da sua terapia, né? Eu acho que seria muito interessante. Eu imagino que seja muito difícil, que seja muita coisa pra você olhar e pra você ter que encarar mesmo em relação à sua história de negligência, de dor, de um luto que talvez não tenha sido elaborado, né, e vivido de fato, mas eu acho que seria muito importante pra você poder, inclusive, se dar esse espaço. Se dar um espaço em que você não é nem coluna da sua mãe, você não é nem espelho da sua irmã, e você é você. E você poder acolher tudo isso que talvez não tiveram outras pessoas e outros adultos que conseguiram acolher. Hoje você é uma adulta que pode acolher essa criança que não foi acolhida 20 anos atrás. Então seria muito interessante você poder estar nesse processo pra elaborar tudo isso que aconteceu com você. Então, bora de segunda história? Bora de segunda história. Olá, meninas, tudo bem? Antes de tudo, gostaria de agradecer nossa parceria, que vocês nem sabem que temos. Vocês têm me ajudado a nomear as coisas nos últimos meses e, junto do meu processo terapêutico, vocês estão complementando diariamente minha evolução. Are you crying? Am I crying? No, I'm not crying. You're crying. Queria contar um pouco da minha história. Tenho um pouco mais de 30 anos, sou um homem gay, passando por aquela crise existencial de saber onde estou, para onde vou e pensando, e aí? E sigo há 3 anos em processo terapêutico. Sou filho de pais que se divorciaram quando eu tinha 4 anos. Tenho um pai bastante egocêntrico que viveu em busca do seu sucesso financeiro e esquecendo que eu existia. Minha mãe vem de uma cultura de mulheres fortes, mas que se envolvem em relacionamentos tóxicos com machistas e imbecis. Desculpem os termos. Após o divórcio, minha mãe já engatou uma nova relação que dura até hoje. Esse cara em primeiro momento era incrível, me presenteava, brincava comigo, realmente fazia de tudo pra me conquistar. Em dado momento, ele virou a chave e passou a ser a pior pessoa que eu conheci. Vilão de novela. Me torturava fisicamente de maneiras que não deixavam marcas, era escondido e fazia um terror psicológico surreal. Ele era um monstro. Depois do nascimento do meu irmão, filho dele, ele passou a usá-lo como arma contra mim, fazendo com que meu irmão, ainda pequeno, fizesse o inferno na minha vida e também que ele tomasse meu espaço em todos os momentos, para que eu realmente fosse esquecido.
principalmente pela família dele, o que me doía muito. Ao longo dos anos, a minha relação com meu irmão se tornou mais conturbada, pois eu sempre fui extremamente intolerante a ele, ainda mais pelo estilo de vida irresponsável que ele leva. Nos últimos meses, tive uma memória recuperada, muito dolorosa, de quando eu tinha cerca de 6 ou 7 anos. Em um momento, meu padrasto me dava banho, ele me sondou para tentar uma possível tentativa de abuso. Mas eu sempre fui uma criança fofoqueira, o que me salvou. Foi aí que se deu aquela virada de chave que disse no começo da história. Essa foi apenas uma tentativa de abuso que sofri. Afinal, como eu sempre digo, eu era uma criança viada e essas crianças são extremamente vulneráveis culturalmente. Eu gostaria de poder abraçar todas essas crianças. PS. Hoje recomendo a todas as pessoas, deixem seus filhos serem fofoqueiros quando criança, isso salva vidas. Hoje consigo ver que meu irmão também não é culpado, pois temos uma mãe fazendo uma inserção de um dos podcasts de vocês, imatura e passiva. Ela não gostava de se indispor com o marido, então deixava que ele fizesse o que queria comigo. Tenho um repúdio extremo ao meu padrasto e minha intolerância com meu irmão segue forte. Isso me tortura porque hoje sei que meu irmão gostaria de resgatar nossa relação, mas não consigo. Tenho um bloqueio assustador. Hoje moro sozinho, evito muitas vezes estar junto deles, pois as memórias que eu tenho são muito tristes e me fazem mal até hoje. O ponto é, me sinto péssimo por hoje buscar minha paz e ter a autonomia de não ir, não conviver e não ser próximo. Afinal, além de tudo, amo minha mãe demais, ainda com todas as suas falhas. Também teve muito sacrifício para me proporcionar bons estudos e conforto. Eu gostaria de te dar um abraço depois dessa história, porque eu vi o quão difícil foi a sua infância e adolescência. Eu não sei como é a sua vida atualmente. Eu torço para que você não tenha reproduzido esses padrões que foram muito violentos com você lá atrás. E sinto muito que você tenha passado por tudo isso, porque você falou que quase não sofreu violência, mas existem muitos outros tipos de violência que a gente fala aqui no podcast, que a gente consegue ver pela sua história que, infelizmente, você estava num ambiente que te deixava vulnerável a sofrer. E, infelizmente, mais triste ainda, você sofria essa violência pelos adultos que eram responsáveis por cuidar de você. Então, é uma posição extremamente vulnerável mesmo que você tava, porque as pessoas que deveriam estar te dando amor, carinho, cuidado, eram exatamente as pessoas que estavam abusando de você. Então, eu consigo ver o tamanho da sua dor. E quando você fala que você agora consegue pesar algumas coisas com maturidade, ver que não era só culpa do seu irmão quando ele abusava de você, porque eu acho que quando a gente mora e vive num ambiente abusivo, a gente muitas vezes é proposto ali, né, incentivado a ter comportamentos abusivos, né? Acaba que a gente é várias versões que a gente é perto das pessoas que a gente tá. E se a gente tá num ambiente abusivo, até muitas vezes pra gente sobreviver àquele ambiente, a gente também precisa se tornar abusivo muitas vezes. E por isso que relações abusivas, elas são tão complexas, gente, pra além de vítima e abusador. Então eu tô entendendo que seu irmão também era uma vítima e ele também era abusador. O seu padrasto era um grande abusador, sua mãe era uma vítima ali, mas ela também tava sendo abusiva com vocês, fechando os olhos pra tudo isso que tava acontecendo. Então, você consegue ver que é um ambiente de muito abuso e um ambiente muito complexo, que a sensação que me passa é cada um por si. Cada um ali se salvou da maneira que se conseguiu, e eu entendo que gera um desamparo muito grande, porque pra quem você vai recorrer se não a sua família, né? Eu espero que você tenha criado uma rede de apoio pra fora desse ambiente, pra você entender que nem todo mundo vai te tratar dessa forma só porque a sua família te tratou dessa forma. Exatamente. Eu acho que uma das coisas que mais me pegou dessas duas histórias é mostrar como que realmente é muito complexo as coisas que acontecem dentro das famílias, no sentido até para além do que a gente sempre fala aqui, né, assim, que essa ideia vendida na sociedade da família perfeita, que todos se amam, que os pais querem sempre os bens para os filhos e que os irmãos são muito amigos e muito próximos, né? Eu acho que inclusive, parte da culpa que eu percebo de pessoas que escolhem não se relacionar com as suas famílias dessa forma idealizada, e que pode ter, tá, gente? Tem pessoas que têm relações ótimas com as famílias, mas a gente já falou isso, inclusive no episódio recentemente, falando sobre monogamia, tá? Mas como que é complexo esse valor da família que precede a experiência da pessoa com a própria família, causar às vezes esse sentimento de culpa, né? Porque se sua experiência é uma experiência tão negativa e violenta como a sua, ouvinte, e como a ouvinte da primeira história, é como se tivesse essa sensação de que vocês estão fazendo alguma coisa errada, a sensação que vocês estão fazendo alguma coisa que vocês não deveriam fazer, né? Mas o que eu fiquei pensando mais é realmente como essas histórias mostram a complexidade. Inclusive, como, não sei se vocês percebem, acho que de alguma forma isso aparece nas duas histórias de formas diferentes, como que os próprios pais, às vezes, podem ter essa influência na relação conflituosa dos irmãos. Às vezes o conflito não vem nem necessariamente do indivíduo, seu irmão, né? Mas por toda uma história, às vezes falando de função, né? Toda uma função e uma projeção que pode ter sido colocada em vocês dois, individualmente, e que pode ter gerado essa ou rivalidade ou essa relação
complexa, mas o que eu tô com vontade de falar é que você não é culpado disso, assim, né? Inclusive, no final, você trouxe que você se sente péssimo por buscar sua paz e por você ter uma autonomia de não ir, de não conviver e não ser próximo. O que eu fico com mais vontade de falar pra você e de questionar é qual é o seu desejo, assim, para além do que você ouviu ou você acredita que você deveria, exemplo, deveria reatar com seu irmão, deveria honrar a sua mãe, deveria o que for. O que que você deseja? Porque você trouxe muitas situações e o que ficou mais forte pra mim foi quando você falou que você teve um pai, né, que depois da separação dos seus pais, ele esqueceu que você existia. Em algum momento você falou alguma outra coisa sobre parecer que você não existia ou você se sentia invisível, enfim. E isso ficou muito forte pra mim. Fiquei me perguntando como que essas vivências aparecem hoje. Tem algum outro lugar que você se sente invisível ou se é estranho pra você ver e validar a sua dor, o seu desejo, coisa que não foi feito no passado com você. E aí que talvez você se sinta péssimo, você sinta que você, assim, como se tivesse errado. Mas eu fico muito com isso, assim. Como que hoje você pode se dar aquilo que não deram pra você, que é ser visto, que é validar sua dor, é validar a sua necessidade nesse momento mesmo, assim. Eu tô muito com isso. Eu concordo muito com a Ana Luísa e lendo toda a sua história, né? E dentro de tudo isso também que a Ana Luísa estava falando, quando você me fala muito da história, o sentimento que. As emoções, né? Vamos nomear, a gente sempre fala aqui pra nomear. Eu tô nomeando aqui emoções no sentido de rancor e ressentimento em relação ao que aconteceu. Eu acho que rancor e esse ressentimento são importantes, todas as emoções elas são importantes, e precisa de um tempo para ser processado. Tudo isso que você passou não vai embora de um dia pro outro. Talvez você vai precisar de anos para processar. E pode ser que você talvez sempre vai ter uma ferida em relação a isso. O que eu vou te falar para respeitar o seu corpo, porque eu não quero que você fique se colocando em situações no qual você não tá se sentindo confortável em prol de uma família margarina, que nem a Ana Luísa falou. Até porque o que acontece? O nosso cérebro, ele tá ali para proteger a gente. Se você teve experiência negativa com aquela pessoa e o seu cérebro tá lá registrando todas essas memórias, aí depois, um certo dia você pensa, vou lá de novo. O que seu cérebro registrou disso daí? Perigo. Porque é perigoso. É um ambiente perigoso pra você no final do dia. Eu não sei se... Eu sei que talvez seja pesado de falar que a sua família é perigosa pra você e é danosa pra você, mas foi isso que o que eles fizeram e o seu cérebro registrou mostrou. Então, a não ser que eles tenham uma grande mudança ali, é um ambiente nocivo pra você e o seu corpo sabe disso. Então, vamos respeitar. Pode ser que talvez daqui a alguns anos, com outra experiência, em outro local, com outras ferramentas para lidar com os problemas, esse ambiente já não seja mais tão nocivo para você. Mas quem você é hoje, talvez você não consiga. E respeite o seu corpo, porque o meu medo é você se enfiar nessas situações forçando e desenvolver crise de ansiedade, desenvolver depressão, porque você não está respeitando que o seu corpo não está confortável ali. E eu acho que pra fechar, assim, tanto pra você ouvinte quanto pra ouvinte da primeira história, muito do trabalho, né, assim, quando a gente fala desses emaranhados da família, né, assim, de ficar preso numa função ou ficar preso em querer atender alguma expectativa, que a gente já falou aqui muitas vezes no podcast que existe. Assim, é inegável, vai ter uma expectativa e uma projeção dos pais em relação aos filhos, né? Mas parte do trabalho não é um trabalho fácil e não é um trabalho que vai ser um mar de rosas. Mas é um trabalho que a gente chama de individuação ou diferenciação, que eu também acho que a gente já falou aqui, mas que vou falar de uma forma bem, assim, resumida e talvez rasa dentro da complexidade e do quão profundo e de tempo mesmo que leva desse trabalho. Mas é basicamente um trabalho de ir encontrando e bancando, assim, e encontrando quem você é para além dessa família. Não é num sentido de negar a sua família, mas é num sentido, assim, de encontrar quem é você, qual é a sua forma, assim, de se desvencilhar desse lugar e dessa função, e um trabalho de identidade mesmo, assim, de você poder se encontrar e bancar, né? Porque eu falei, não é simples. Isso vem com muita frustração, isso pode vir com muita culpa, né? Então não achem que isso vai ser um trabalho que vai vir sem sentimentos desconfortáveis de sentir. Mas fica aí a escolha, né? Assim, do que vai ser mais importante na vida de vocês e no processo de vocês. Assim, uma vida que esteja de acordo com
de fato quem vocês são, o desejo de vocês e a individualidade de vocês é um trabalho em busca basicamente da sua individualidade no mundo, para além da família, porque quando a gente fica na nossa função, na nossa família, fica muito em torno só dessa bolha, né? E o que acontece frequentemente é a gente repetir essa função nas outras relações da nossa vida. Então esse trabalho é realmente de achar a sua individualidade e a sua identidade para além desse ciclo e para além desse meio, dessas pessoas. Tá fazendo sentido? Sim, é isso que eu fiquei com vontade de falar para vocês, 2 ouvintes que mandaram essas histórias. E uma terapia é sempre muito bem-vinda nesse processo. Então esse foi o episódio de hoje, gente. Se vocês gostaram, compartilha nas redes sociais, marca a gente no @podcast Psicologia Sincera, manda esse episódio para as pessoas que vocês acham que precisam estar ouvindo, né, para esse conteúdo chegar em mais gente. E também não deixe de classificar esse podcast na sua plataforma de áudio, porque ajuda também a chegar em mais pessoas que vocês talvez nem conheçam esse conteúdo aqui, se vocês acham que esse conteúdo é valioso, se a gente tá falando coisas aqui que são importantes também de estarem sendo ouvidas por outras pessoas. Se vocês também quiserem me encontrar e me conhecer, vocês podem me encontrar no @Ana Teresa Cavalcante e Ana Luísa, no @psicóloga Ana Luísa Braz. A gente também vai deixar aqui embaixo na descrição do episódio o Instagram do nosso editor de áudio, Bernardo Dabu, e do nosso designer, Fernando Picamilho. E não se esqueçam também, a gente vai deixar o link da nossa área de apoio para vocês que querem receber um episódio extra do Psicologia Sincera por mês. Então, não deixem de ir lá e apoiar a gente. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio.